Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, do dia 1º de agosto de 2016. Inicialmente, eu gostaria de fazer um registro aqui, uma moção de louvor a vários magistrados brasileiros que foram agraciados com a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho. Nós tivemos aqui a satisfação de 2 colegas, 2 desembargadores integrantes do nosso pleno, que foram agraciados com essa comenda, que é o atual corregedor, desembargador Fernando Antônio Viegas Peixoto, e a desembargadora Adriana Goulart de Sena Orsini. Eu gostaria também de que foram agraciados com grau de comendador da Ordem do Mérito do Trabalho. Com a ordem, com grau grande oficial, eu gostaria aqui de registrar também ao desembargador Arnor Lima Neto, que atualmente é o presidente do TRT da 9ª Região, e o desembargador James Magno Araújo Farias, também que preside a 16ª Região. Também foram agraciados com mérito, além de outros, mas eu gostaria de fazer o registro aqui, do desembargador Evandro Pereira Valadão Lopes, que atualmente é o diretor da Escola Judicial do TRT Rio, da 1ª Região, e também do desembargador Ricardo Carvalho Fraga, desembargador da 14ª Região. Então, gostaria de fazer o registro das suas excelências, cumprimentando pelo mais do que merecido reconhecimento do Tribunal Superior do Trabalho. Mais algum outro registro? Podemos dar em adesão do Ministério Público. Com a vossa vênia, eu gostaria de fazer o registro pelo falecimento no último sábado, e o enterro foi ontem, do assessor do nosso corregedor, o doutor João Bosco. Faleceu sábado e foi enterrado ontem. Eu não fiquei sabendo disso. Ele já estava internado e foi muito rápido também. Falecimento sábado e eu acho que teve pouca comunicação, realmente. Não sabia, nossa, com a nossa integral adesão. Eu não vi essa notícia. Pessoa extremamente gentil, amável e que fugia de um pouco da média de pessoas, porque era de uma gentileza e de uma alegria constante, e deixa essa lição para todos nós. Mesmo do Bolívar. Até nisso ele era Peixoto. Não era Peixoto, mas ele era da seu conterrâneo, não, do João Bosco. Ele era lá, eu acho que era de Resende Chaves. Resende Costa? Resende Costa, ele... O João Bosco Pinto Lara é de Resende Costa. Ou é de Resende Costa ou de Coronel Xavier Chaves. Eu acho que é de Coronel. Não, de Coronel não. Resende Costa pode ser de Coronel. O pai dele era agrônomo, ele nasceu em Araxá. É isso mesmo, ele era de Araxá. Mas a família dele... ou é de Costa? De Coronel, não, deve ser de Resende Costa. Nossa Senhora, hein, mas que realmente pesar. Até vou olhar aqui, não. Deixa eu... Vem com o Fernando. Não, vem com o Fernando. João Bosco de Castro Monteiro. Assessor do desembargador Fernando.
João Bosco. Depois ele Castro. trabalhou com o irmão, que eles foram para os Estados Unidos, para a África. Mais algum registro? Não. Então vamos dar início à sessão, observada a ordem regimental. Nós vamos voltar aqui, que o tribunal voltou ao seu horário habitual, então, mais ou menos habitual, né, que está encerrando às 17. Pelo menos não está encerrando para os advogados às 15 horas mais. Expediente interno até 18. Mas então vamos voltar aqui ao sistema de ouvir primeiro a sustentação oral do PJE. Do PJE. E se tiver algum advogado que tenha do PJE e do físico, a gente ouve primeiro do PJE e ouve o do físico, porque o processo físico é rápido aqui. O problema de sair do físico para ir no PJE é complexo aqui e demora mais, então por isso. Mas, de qualquer forma, fica até a sugestão. Se os advogados tiverem uma outra sugestão, aqui a primeira turma está aberta a receber sugestões, se acharem que a nossa ordem aqui não pode ser aprimorada, nós estamos aí abertos para receber sugestões, né, para como lidar com a sustentação oral. Porque com a coexistência de dois sistemas, nós, assim, a gente não sabe. Nosso interesse é de atender melhor possível os advogados, mais rápido possível, né? Então, se os senhores tiverem alguma sugestão, nós estamos aqui prontos para recebê-las. Então, vamos dar início ao pregão dos processos, observada a ordem regimental. Pela ordem. Pois não, Como Tolai. Vossa Excelência aí sugeriu, se algum tiver alguma sugestão para dar, Pois não. eu não tenho provavelmente uma sugestão a dar. O que eu tenho notado é que nas outras turmas, quando há um advogado com processo PJE e o outro o processo ordinário, o tribunal, a turma, julga os dois processos. Pouco importa a qualidade de cada um deles. Só isso. Pois não. Nós vamos fazer isso. É uma boa A partir ideia. de agora, Vamos nós vamos fazer se o advogado tiver processo físico, PJE, ouviremos a sustentação de ambos. A primeira sessão é do Dr. Carlos, então. Acho que você tem que ser chamar. do... Tá, ok. Pode ser. É a sessão do Dr. Carlos. O processo é o 10.526/2016, agravante Augusto Soares Pessoa e agravados espólio de Jacila Andrade Rangel e Vila Santo Antônio, Casa de Massa Limitada. Dr. Carlos Roberto é o relator, Dr. Zé Eduardo é o segundo votante, a doutora Ângela é a terceira votante. Inscrito o Dr. Laíde Freitas, pelo reclamante. Com a palavra, o relator. É o 10.526, né? 10.526. Estou conhecendo do agravo de petição interposto pelo primeiro embargado e, no mérito, negando o provimento. Inscrito para a sustentação oral, doutor Laís Freitas, a quem conceda a palavra. Então é o PJE. PJE. Sua Excelência, o juiz relator, está negando o provimento? Está negando provimento. Data máxima velha, Excelência. Com o devido respeito, não se pode concordar
e pede-se vênia ao excelentíssimo juiz relator que modifique o seu entendimento, porque nesse caso é um caso curioso e sucinto. Na verdade, o que Sua Excelência, o juiz de primeira instância, julgou os embargos de terceiro, ele agiu concomitantemente como sendo juiz de primeiro grau e como sendo juiz até desembargador de segundo grau. Porque nesse feito que está se discutindo com relação ao embargo de terceiro e nosso agravo de petição, na realidade já existia outros 3 embargos de terceiro do mesmo cidadão que ora adentra ao processo como sendo, indicando um nome de espólio. Mas, na verdade, esse espólio não se concluiu como a título de inventário, porque por 2 aspectos. O primeiro aspecto é que há um impedimento judicial declarando qualquer efeito contra o imóvel encomenda. Segundo, esse inventário, evidentemente, não é da competência da Justiça do Trabalho discutir. Isso é óbvio no lance, já está máxima vez. Mas, mesmo assim, o juiz sentenciante ainda adentrou ao fato que depende exclusivamente de matéria civil, que é lá na Justiça Comum. E aqui também tem o seguinte, esse próprio cidadão que entrou com a petição no cível, como se fosse uma solução para o inventário, ele, na realidade, já foi condenado em todos os outros demais processos de embargo de terceiro, porque todos eles foram julgados improcedentes. E no caso especial, que recaiu na décima turma, o acórdão é claro e específico, declarando de que esse cidadão não poderia vingar a sua tese juntamente com os outros, pela simples razão de que um dos herdeiros é sócio executado e ele participa da composição, portanto, desse inventário. Se ele participa da invenção desse inventário, seria ter uma incongruência. O juiz dizer que tem que habilitar no inventário, quando já existe sentença nos embargos de terceiro da sócia, que juntamente com todos os outros, e que já está em fase de execução. Ora, então o juiz, ao julgar esse embargo de terceiro, que veio com um nome de espólio, ele fez porque no julgamento do egrégio tribunal, no julgamento da 10ª turma, da 10ª vara, a tese principal é de que realmente os herdeiros por si não podem entrar com embargo de terceiro e somente poderiam fazer depois, por intermédio do espólio. Então, ele lançou uma petição chamada de espólio, mas essa petição não tem o fundamental, que é o quê? A discriminação dos inventariantes e os respectiva partilha. Nessa decisão da 10ª vara,
Essa decisão é clara e o Egresso Tribunal já declarou que só pode ter embargo de terceiro se havendo partilha. Se não houver partilha, obviamente não há a falar em inventário. Portanto, data máxima vênia, por isso é que nós falamos. Sua Excelência, o juiz, ao prolatar a sentença, ele agiu concomitantemente como juiz de primeiro grau ao julgar o embargo de terceiro. E agiu como juiz desembargador ou até ação rescisória do feito, como juiz de segundo grau, porque ele declara nula a penhora. A penhora já é ato jurídico perfeito e acabado. Já está em fase de execução do processo. Como é que um juiz de uma vara pode dizer que um processo que está correndo em outra vara pode ser anulado? Ora, data máxima vênia não se tem o menor sentido, porque exatamente Eu vai pedir para o senhor essa situação, finalizar que o tempo já se esgotou. Essa situação de lançar uma petição no juízo civil, escrevendo espólio, sem a conclusão desse inventário e sem formal de partilha homologado pelo juiz, evidentemente esse embargo de terceiro não vale para ser apreciado pela Justiça do Trabalho. A tese é essa. Mas como o juiz apreciou, há um agravo de petição. Portanto, data máxima vênia, há um equívoco, porque foram juntados com o agravo de petição todas as peças esclarecendo exatamente isso. Existe um imóvel, existem 4 herdeiros. Um herdeiro é condenado na Justiça do Trabalho. Já teve a sua cota à parte penhorada nos autos. Está comprovado aqui. Já transitou em julgado. Isso aqui não é, esse embargo de terceiro, não é ação rescisória. Evidentemente, por ação rescisória pode mudar a coisa de julgado. Mas no caso não há. Portanto, data máxima vênia, existe um equívoco do excelentíssimo desembargador relator. Parece que não houve conhecimento, porque aqui está o agravo de petição. Por favor, eu pediria para o senhor finalizar, que o tempo já esgotou. Aqui está o agravo de petição na íntegra, com todos os elementos para concluir de que esse agravo de petição deve ser provido, porque, evidentemente, não poderia Sua Excelência, o juiz que deu a sentença de primeiro grau, agir como se fora 2 juízes, um de primeiro grau e ele mesmo como sendo de segundo grau. É o que se espera que seja declarado. Palavra o relator. Presidente, eu cumprimento ao ilustre advogado pelas a explanação que colocou dentro da sustentação oral, muito claro. Mas os argumentos que foram colocados na tribuna, eu entendo que eles são superáveis. Eu estou examinando aqui uma preliminar de irregularidade de representação, estou colocando o voto e estou detalhando aqui por que eu estou superando essa irregularidade e a parte vai ter a oportunidade de consultar com mais detalhes. Tem essa discussão quanto a uma possível coisa julgada nos autos, é uma ação de embargos terceiro interposta por um espólio, representação regular nos termos da lei processual civil, decisões anteriores reconhecendo impertinência subjetiva está relacionada a herdeiros, não ao espólio. Estou rejeitando essa nulidade de sentença por ofensa à coisa julgada, que eu entendo que não foi caracterizado o Instituto nos autos pela diversidade de partes. A situação é mais ou menos tranquila, embargos. Terceiro, alega que foi penhorado bem que pertence a essa universalidade. Existe um inventário em andamento
perante a segunda vara de sucessões e ausências desta comarca, da capital. Comprovou-se que 20% desse imóvel pertence ao espólio. Todos os pressupostos da ação de embargo terceiro, eu estou entendendo que foram atendidos aqui e estou mantendo a decisão de primeiro grau, que data vênia do que foi colocado na tribuna, eu entendo que não vulnerou ou ultrapassou quaisquer limites legais. Então, eu estou mantendo a sugestão de voto, estou rejeitando também uma multa por litigância de má-fé que foi colocado, que foi objeto de recurso. A minha, então, presidente, é de manter a sugestão de voto de conhecer e negar provimento ao agravo de petição. Eu sou o segundo votante, eu peço vênia do brilhantismo da sustentação oral, mas eu estou acompanhando o relator. Doutora Ângela. Também estou acompanhando o relator, senhor presidente. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Vamos agora, o doutor Laí tem outro processo, né? Físico. É o número 22 da pauta do processo físico. É o 1749/2013, procedência 28ª Vara de Belo Horizonte. Recorrentes, Restaurante Coração de Lourdes Limitada e Reginaldo Miranda Pereira. Recorridos os mesmos e Restaurante Surubim no Espeto Limitada. Dr. Carlos Roberto é o relator, Dr. Zé Eduardo é o revisor e doutora Ângela Castilho é a terceira votante. Doutora Laí, inscrito pelo segundo recorrente. É o 22 da pauta. Com a palavra, relator. Presidente, eu estou conhecendo do recurso da segunda reclamada e negando provimento. Estou conhecendo do recurso ordinário do reclamante e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para determinar que a data correta a ser anotada na CTPS como fim de contrato de trabalho é 25 de junho de 2013 e para acrescer à condenação o pagamento de indenização adicional em valor equivalente a um salário mensal do reclamante. Segundo, uma cota de salário família durante todo o período laborado. Terceiro, reflexos das gorjetas compulsórias recebidas no valor médio de R$ 950, em férias mais um terço, 13º salário e FGTS mais 40%. Quarto, adicional por acúmulo de função a partir de setembro de 2011, de 20% sobre o salário básico do reclamante, mais reflexos em aviso prévio, férias mais um terço, 13º, horas extras e FGTS mais 40%. Quinto, reflexos do salário in natura em aviso prévio, 13º salário, férias mais um terço, hora extra, repousos e FGTS mais 40%. Estou elevando o valor da condenação para 40 mil, das custas para 800, em cargo da reclamada. E estou declarando parcelas acrescidas da condenação têm natureza salarial, salvo indenização adicional, salário de família e reflexo sobre férias mais um terço indenizadas e FGTS mais 40%. Olá, doutor Laí. Negou provimento ao recurso da reclamada e deu provimento ao recurso do reclamante, definindo várias parcelas. Negou provimento ao recurso da reclamada e deu provimento ao recurso do reclamante. Com relação ao aviso prévio, não sei se Sua Excelência atentou para o detalhe de que esse aviso prévio são de 39 dias, se está acrescido no aviso prévio concedido ao reclamante. O segundo aspecto, a multa do 477 se foi observada também. Data máxima vênia, deveria ter sido observada a multa, porque a empresa não fez acordo, imputou ao reclamante uma justa causa indevida e, consequentemente, ela foi, então, condenada ao aviso prévio e deverá haver incidência da multa do 477 também, porque não houve acerto formal com o reclamante. O dano moral é um outro aspecto que nós sugerimos, porque a empresa imputou ao reclamante, conforme está no documento que ela forneceu,
um ato lesivo de honra e boa fama, ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos. Esse foi o fundamento que seria da dispensa do reclamante. Sob o aspecto de que o reclamante teria falado com terceiro, de que haveria uma divergência entre o sócio com a sua esposa. Portanto, entendemos nós, data máxima vênia, de que com a divulgação desse aspecto falso pela empresa às demais pessoas, consequentemente, houve ofensa à sua intimidade moral e à sua intimidade pessoal. Outro aspecto, a taxa de serviço, Sua Excelência concedeu a integração dela nas médias mensais fixadas, Sua Excelência. Foi. As Bom, não sei gorjetas? porque As gorjetas? é R$950. É taxa de serviço ou gorjetas compulsória. Exatamente. Valor de E a 950. diminuição? Não entendi. Porque tem uma diminuição. Ela cobrava 10%, mas só pagava 9%. 1% em bolsa, a empresa em bolsa. E ela não pode fazer isso, porque a gorjeta ou taxa de serviço, na forma da convenção coletiva, pertence integralmente ao trabalhador. Aliás, é objeto da cobrança de 10%. Só pagava os 9%. Outro aspecto, desvio de função. Nós sabemos que desvio de função foi concedido, né, senhor? Salário in natura, refeição. Também foi, né? Então, ficam só aqueles outros dois aspectos. 477 mais a diferença de 10% dos 10%. Mais alguma coisa? Não, só isso. Presidente, só quanto à multa do 477, houve a dispensa, que foi lá dia 17 de maio, estou determinando a retificação por causa da integração do aviso, foi 17 de maio, mas o pagamento foi 27 de maio. Não houve homologação, não teve a formalidade que o doutor colocou da tribuna. Uma questão já acumulada no nosso regional, estou entendendo que o pagamento foi tempestivo, por isso estou rejeitando, negando provimento ao pedido de aplicação da multa do 477. A indenização por dano moral, a prova, não me vislumbrei na prova uma ofensa à integridade pessoal do reclamante. Houve, sim, uma discussão entre um procedimento, uma discussão entre o reclamante e o sócio da empresa. Estou entendendo aqui que não houve excesso, não houve uma divulgação que possa macular a imagem e honra do reclamante, por isso estou negando provimento ao pedido indenizatório. Quanto ao mais, foi... Os 10% dos 10%. Cobra 10% e paga o trabalhador só 9%. Está comprovado nos autos. Eu estou aplicando aqui a súmula, tá? Que é a mesma que o senhor falou em outros, a súmula 354 do TST, que fala sobre o pagamento e a integração das gorjetas. É a sugestão de voto, eu vou manter. Tá? Eu sou revisor, estou de acordo com o voto. Doutora Ângela. Também de acordo com o voto, senhor presidente. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado, César, pela tolerância. Boa tarde. Ainda da sessão do Dr. Carlos, o próximo é o 14 da pauta. Vamos esgotar a sessão do doutor. Todos os processos da sessão agora do doutor Carlos Roberto Barbosa, de PJE. É o 10.563, 2015, recorrentes Marco Antônio de Lima, Itaú Unibanco S.A. Aí o doutor Carlos, doutor Zé Eduardo e doutora Ângela. Escrito doutor Fernando César Teixeira pelo reclamante. Qual o nome da pauta? O 14 da pauta, 10.563.
Fala o número da pauta, que aqui a gente vê então certinho. Falei, a palavra ao relator. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamado e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para determinar que o cálculo da ajuda à residência, ajuda à moradia, entre parênteses, seja realizado conforme o regulamento interno da reclamada e DC2AC62, excluídos reflexos sobre outras parcelas e para absolvê-la do pagamento de reparação de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor líquido da condenação. E também para absolvê-la do pagamento de diferenças salariais e reflexos decorrentes de aumentos por mérito e promoção. Estou conhecendo o recurso adesivo do reclamante e do mérito negando provimento, mantendo o valor da condenação e custas por compatíveis. Inscrito para sustentação oral, doutor Fernando César Teixeira, a quem concedo a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, pessoa na qual peço licença a cumprimentar a todos desta egrégia turma. Excelência, em que pese todo o nosso respeito ao eminente relator, nós pedimos vênia e pedimos para que a turma não acompanhe a proposição de votos com relação ao parcial provimento dado à reclamada. O único objeto que eu não vou me insurgir é a questão dos honorários advocatícios, dado a já assunto simulado. No mais, e entrando também no aspecto do recurso do reclamante, é uma matéria bastante conhecida aqui desse tribunal, e em que pese, de fato, o banco não admitir que existe um plano de cargos e salários homologados, essa matéria vem constante aqui, dado de fato, a reclamada tem esse critério no banco, eles têm um nível que se enquadra os empregados e depois tem essas promoções. E o banco sempre se nega a apresentar alguns documentos requeridos em juízo. Diante dessa inércia, diante dessa má vontade em apresentar, especialmente quando intimados a fazer sobre as penas do artigo 359, os juízes de primeira instância têm concedido essas diferenças salariais. E esses critérios acabam que eles ficam explícitos aos empregados quanto da prestação de serviço, mas implícito ao judiciário. E pelo princípio da aptidão da prova, porque cabe à empresa, já que o reclamante demonstra, através dos indícios de prova, que existem essas diferenças, data máxima vênia, cabe à empresa fazer prova de que aquele pleito do reclamante não é devido. E eles simplesmente negam e se negam a entregar esses documentos. Até o ponto de que, já entrando no aspecto do recurso do reclamante, nessas questões variáveis mês a mês, o juiz fala assim, olha, eu não vou determinar a perícia porque em outros feitos ela se tornou inócua. Mas por que inócua? Porque o banco, o reclamado, ora recorrido, se nega a entregar essa documentação. E tem uma justificativa. Porque se ele entrega a tal documentação que sempre lhe é solicitada, vai verificar que o reclamante, de fato, fazia jus àquelas diferenças que estão sendo pleiteadas. Então, assim, com essas breves considerações, nós pedimos para que a turma não acompanhe a propositura de voto, dê provimento ao recurso do reclamante e negue provimento na íntegra ao recurso da reclamada. O relator deseja prestar algum esclarecimento? Presidente, eu vou, com a vossa vênia, ser rápido e também em homenagem ao advogado que vem aqui trazer uma matéria mais ou menos recorrente. E um ponto que eu acho que tem que ser esclarecido é que julgador só vai pesquisar ônus de prova no caso de ausência de prova, ainda que possa parecer um paradoxo. Aqui não é caso de ônus de prova, mas sim examinar a prova que efetivamente foi produzida.
Dois aspectos que o doutor colocou da tribuna, que é essa questão de verbas variáveis. A ele não são extensíveis os prêmios AGI, porque ele não exercia cargo gerencial, e o módulo mensal, de acordo com a sentença de primeiro grau e com a prova produzida. Tem um documento que eu faço menção exatamente aqui, no item 4 da RP 19, onde estabelece valor e forma de pagamento dos prêmios. O banco observou essas normas internas, por isso eu estou negando o provimento ao apelo do reclamante. No que se refere às diferenças salariais, que é objeto tanto do banco como do reclamante, no sentido de ser majorado o valor fixado na origem, o provimento que eu estou dando é exatamente pelo exame da norma interna, que também foi produzido nos autos. O que ela estabelece? Princípios e critérios de remuneração, mas são princípios e critérios que não vinculam ao empregador. É somente define critérios de remuneração na admissão, no mérito e na promoção. Simplesmente garantir alinhamento às atitudes do que eles chamam lá, nosso jeito de fazer as melhores práticas do mercado. Não é cláusula que vincula, apesar de não ser quadro de carreira ou mesmo um plano de cargo e salário que pudesse falar em vincular o empregado, é somente princípios e critérios que são estabelecidos de uma maneira muito informal que não vincula o empregador. Por isso, o provimento que eu estou otorgando ao recurso do reclamado para excluir da condenação o pagamento dessas diferenças salariais. Eu sou o segundo votante, eu estou de acordo. Doutora Ângela. Também de acordo, senhor presidente. Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Ok, obrigado, senhor. O próximo processo é o 16 da pauta. 10.601/2015. Recorrente é Luiz Helena de Araújo e Caixa Econômica Federal. Inscrita a doutora Cristiane Pereira. Esse processo tem uma questão preliminar aqui, antes da sustentação oral. Parece que tem a questão do divisor, renunciou ou não? Não. Então está sobrestado, né? Não, mas esse caso, nós tivemos outros casos análogos a esse, que nós examinamos, porque o caso da Caixa Econômica Federal, há uma norma interna e não a norma convencional que estabelece no mesmo sentido. Então, eu estou entendendo que que não seria caso de sobrestar, porque o sobrestamento que foi determinado pelo TST fala em norma convencional. Apesar de a ratio aí poder ser a mesma, sobrestamento, eu estou entendendo que não há necessidade. Nós tivemos algum caso tivemos. Nós temos tido alguns casos aqui na E que foi levado a julgamento. Nós acho que na sessão antepassada, que nós falamos, se lá na revista entender que eles devolvam para esse caso. Outras turmas também têm adotado esse entendimento, de não sobrestar os casos da Caixa pelo fato de ter uma norma interna que estabelece no mesmo sentido da norma convencional. Ok, eu vou acompanhar o posicionamento do relator, mas ressalvando aqui, porque eu não sei se no meu gabinete, qual que eu estou observando, se eu estou fazendo essa distinção da Caixa ou não. Então, para esse caso aqui, eu vou acompanhar, mas ressalvo aí meu posicionamento, caso eu tenha caso lá na Caixa, da Caixa, lá no meu gabinete, que eu tenha sobrestado, que eu não estou me lembrando aqui de cabeça, se eu atentei para essa distinção. Então, estou de acordo. Doutora Ângela também está de acordo? Só conta o sobrestamento. Então, com a palavra o relator. Presidente, eu estou conhecendo o recurso da reclamante e, no mérito, negando o provimento. E também conhecendo o recurso da reclamada e dando-lhe provimento no mérito para absolvê-la da condenação ao pagamento de horas extras no período trabalhado pela autora como gerente geral de agência, que é de novembro de 2011 a abril de 2015. Estou reduzindo o valor da condenação para 25 mil e das custas para 500.
determinando que o juiz oficia a Secretaria de Coordenação Financeira para proceder à devolução do valor recolhido a maior. Escrita para sustentação, doutora Cristiane Pereira, que conceda a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais componentes dessa egrégia turma. Com todo respeito ao entendimento do ilustre relator, a reclamante, não só reiterando os argumentos trazidos no seu recurso ordinário, mas também agora com a proposta de voto do ilustre relator, no tocante ao indeferimento das horas extras, além da 8ª, quando ela foi gerente-geral, há que se ressaltar, no presente caso, que nesses processos da Caixa Econômica Federal, a discussão aqui ela se remete à norma interna da Caixa Econômica Federal, o PCS 89, no momento da admissão da reclamante. A reclamante foi admitida em 31/10/1989, quando vigente o PCS 89, fato incontroverso, relatado nos autos, confessado pela Caixa, no qual, inclusive, trazido por ambas as partes, o documento, a norma interna, o PCS, na qual havia uma norma dizendo textualmente que todo cargo comissionado, independente da função gerencial, tinha direito à jornada de 6 horas. Portanto, e mais uma vez, com todo respeito, entende que essa norma incorporou-se ao contrato de trabalho da reclamante, pois foi admitida no ano de 1989. Com essa questão, entende que faz jus, sim, a 7ª e 8ª, independente da reclamante ter só exercido o seu primeiro cargo gerencial no ano de 2001. Não há que se falar aqui nem tampouco na adesão à ESO 2008, nem tampouco ao PCS 98, mas sim de aplicação do PCS 89. Ultrapassada essa questão, e pela observância do 468 da CLT e da súmula 51, a qual conferem o direito à reclamante a essa jornada de 6 horas por todo o período imprescrito, considerada a interrupção de prescrição, pede-se também seja observada a questão da própria prova com relação ao artigo 224, caput da CLT, quando a reclamante foi gerente de relacionamento, porque são 8 anos, praticamente, que está se pleiteando, porque há uma interrupção de prescrição do sindicato assistente, que foi ajuizada em 2013, e que o juiz considerou como sendo, então, a prescrição apenas a setembro de 2008. Nesse sentido, a reclamante foi gerente de relacionamento, gerente de atendimento, e, por último, nas últimas 2 cidades, gerente geral. Nesse período, gerente de relacionamento, gerente de atendimento, entende a reclamante que houve a prova satisfatória que, apesar da nomenclatura, gerente, relacionamento, gerente, atendimento, houve a prova que ela não exercia esse cargo de fidúcia especial que o artigo 224, parágrafo 2º da CLT preceitua. Por essa razão, entende também, devido à 7ª e 8ª, nesse período, como também com base no seu enquadramento legal. No tocante à jornada de trabalho, também, outro ponto que foi arguido no recurso ordinário da reclamante, pediu que fosse observada também a súmula 338 do TST, porque a Caixa Econômica Federal, até agosto de 2014, não registrava o ponto dos gerentes. Então, houve, na verdade, uma confissão quanto à jornada declinada na exordial. Razão também pela qual pede que, nesse período, seja observada, então, a jornada que foi declinada na exordial, ou, então, que seja feita, então, uma jornada média, porque a própria reclamante e as testemunhas comprovam que a reclamante a testemunha fala, chegava às 9 horas, as 2 testemunhas confirmam, chegava às 9 horas, mas a reclamante já estava na agência, ou seja, antes das 9 horas. Razão pela qual entende que pode-se fazer uma média nessa jornada, como sendo 8h45. Mas ultrapassado, caso não seja reconhecido o enquadramento, o direito adquirido ao PCS 89, apesar de já existir entendimento nessa egrégia turma, a respeito de que o bancário da Caixa Econômica Federal, admitido sob a égide do PCS 89, deve-se observar a jornada de 6 horas,
por todo o período, independente do cargo gerencial que exerça. Gerente de relacionamento, atendimento, gerente geral, superintendente, presidente, porque não havia nenhuma restrição. A condição era extremamente benéfica a todo e qualquer empregado. Caso ultrapassado esse argumento, pede-se, então, seja mantida também a respeitável sentença no tocante às horas extras além da 8ª, porque, caso não seja, não, o gerente geral não pode, súmula 287 não pode ser enquadrado, há que se observar que a reclamante continua com o contrato de trabalho em vigor, ela está vinculada ao PCS 98, conforme documentos que foram trazidos aos autos e foram transcritos no recurso ordinário, que a própria Caixa traz a essa menção, a consulta de dados cadastrais, onde há essa comprovação, e o PCS 98, no seu item 6.3, na sua página 17, faz também menção expressa de que cargos em comissão de gerência há o gerente geral e que a jornada máxima é de 8 horas. Aqui também não há nenhuma restrição com relação ao cargo do gerente geral. Por essa razão, entende que deve ser, então, aplicado também o PCS 98. Caso não seja deferida a 7ª e 8ª. Seja, então, seja negado provimento ao recurso da Caixa e dado provimento ao recurso da reclamante, mais uma vez, com todo respeito ao regimento do ilustre relator. Eu sou o segundo votante, eu peço vênia, eminente advogada, mas estou acompanhando o relator. Doutora Ângela? Também acompanho o relator. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Próximo é o 22 da pauta. 10753, 2015. Recorrente Francisco de Assis Ferreira e recorrido Banco do Brasil, S.A. Inscrito doutor Alexandre Pereira de Souza pelo reclamante. É o 22 da pauta. Com a palavra o relator. Eu estou aqui tendo que enfrentar a lentidão, mas abriu. Eu estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante. No mérito, dou-lhe provimento para afastar a prescrição total pronunciada pela sentença, considerando que a prescrição aplicável ao caso é a parcial, alcançando parcelas exigíveis anteriores a 10/7/2010. E, tendo em vista o previsto pelo parágrafo 4º do artigo 1013 do novo CPC, estou condenando o reclamado a restabelecer o cômputo dos anuênios do autor e pagar-lhe as diferenças salariais resultantes, vencidas e vincendas, no importe de 1% sobre o vencimento padrão, pelo período imprescrito, 10/7/2010, observados reajustes legais e convencionais, bem como a inclusão na folha de salários. Mais, reflexos dos anuênios em gratificação natalina, férias com terço, gratificações semestrais, adicional noturno, se houver sido creditada tal parcela em favor do autor, conforme se apurar em liquidação, adicional de função, licença, prêmio, se concedida ou indenizada, FGTS a ser depositado na conta vinculada e horas extras. As verbas deferidas serão apuradas em liquidação. Estou estabelecendo os critérios de acordo com a súmula 381, artigo 883 da CLT e súmula 200. Declarando que as diferenças pela integração ao salário dos prêmios pagos possuem natureza salarial, salvo reflexo em férias indenizadas e FGTS, invertendo o ônus de sucumbência, fixando a condenação em 30 mil e as custas em 600 a cargo do reclamado. Inscrito para a sustentação oral, doutor Alexandre Pereira de Souza, a quem concedo a palavra. Senhor presidente, senhores e senhoras desembargadores, boa tarde. Senhor presidente, o que eu posso pedir é que seja acompanhado o voto do relator, justamente porque, como o voto do relator e de outras turmas do tribunal vem seguindo esse julgamento que teve no TST no dia 29/4/2015, onde pacificou esse entendimento da prescrição parcial, porque está vindo, esse é o entendimento do descumprimento do contrato de trabalho, e não teve alteração. É isso que se pede, senhor presidente.
Eu sou o segundo votante, eu estou de acordo. Doutora Ângela? Também de acordo, na íntegra. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Senhor presidente, obrigado. Agora a sessão do doutor Renault, O PJE é o físico? PJE. É o 17 da pauta. 10.935, 2015, recorrente Michele Campos Araújo e recorridos Sleep Group do Brasil Limitada. Escrito Dr. William José Fontes, pelo reclamante. O 17 da pauta, Dr. Renault é o relator, Dr. Zé Eduardo é o terceiro e Dr. Carlos é o segundo votante. Com a palavra o relator. Conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para afastar a justa causa, condenando a reclamada a pagar ao reclamante no prazo legal com juros e correção monetária na forma da lei, com exceção da indenização por danos morais, que aí a correção é de forma diferente. As verbas rescisórias atinentes ao pedido de demissão formulado pela obreira em 26 de 5 de 2015, quais sejam: saldo de salário, 26 dias, 4 dozeavos de férias proporcionais acrescidas de 1/3, 4 dozeavos de 13º salário proporcional ao FGTS a ser depositado, bem como o pagamento da multa do 477, parágrafo 8º da CLT, e a indenização por dano moral no importe de R$2.000. Invertidos os ônus da sucumbência, condena a reclamada ao pagamento das custas processuais no importe de R$100, calculado sobre o valor de R$5.000, ficando devidamente intimadas as partes para todos os fins legais. Declaro que a natureza salarial, de quais são as parcelas. É essa a proposta de voto, senhor presidente. Escrito para sustentação oral, o doutor William José Fontes. Perfeito. Boa tarde ao senhor presidente, senhor relator, demais membros dessa egrégia corte. O que você está definindo? O dano moral? Olhou não, né? O que é? Divergência não Pode olhou. falar lá. Como é que é? Olhou divergência não. Qual que é a sua mesmo? Eu estou vendo aqui. E o dano moral só. Ah, não. Deixa. Vamos aqui. Tá. Ok. Pode, com Estou a palavra. Obrigado. Agradecer ao voto do ilustre relator, porém, pedindo aos demais membros que irão proferir seus demais votos na sequência, para que revejam a questão do valor da indenização por dano moral, posto que estamos diante de um caso no qual a reclamante for acusada de furtar um aparelho celular dentro da loja na qual trabalhava, na empresa reclamada, onde não houve qualquer tipo de prova de que, pelo menos, o aparelho estivesse naquela loja naquele dia. Se ele foi furtado, ou se ele foi roubado, ou se foi simplesmente perdido pela proprietária, ou se é que talvez nem perdido tivesse sido. Portanto, tendo aí que foi uma acusação de furto, nós entendemos ser de extrema gravidade a questão moral na qual ela foi atingida. E, salvo engano, o doutor Renault parece que deu R$2.000 de danos morais. Estou certo, doutor? R$2.000. Ok. Então, em razão deste valor arbitrado, é que eu peço aos demais ilustres membros dessa corte que revejam o posicionamento no que toca ao montante arbitrado pela condenação. Como eu disse, uma acusação indevida e feita contra uma trabalhadora, mãe de família e por aí afora, onde tudo isso refletiu no círculo social dela. Inclusive até, estou me lembrando aqui, no Facebook, onde ela participa de uma página que é de comunidades lá, e isso teve reflexo nessa página, inclusive. Então, esse é o meu pedido a Vossas Excelências. No mais, meu muito obrigado. Bom, eu sou o segundo votante nesse processo. Eu estou acompanhando o relator, à exceção
peço vênia ao eminente relator com a relação com o que diz respeito ao dano moral. Por quê? Eu acho que não é o caso. Não acho que é o caso porque não foi uma acusação de justa causa, imputação leviana. Havia indícios, houve uma certa apuração, concordo com o eminente relator que não havia uma prova cabal, mas existe uma série de circunstâncias que, indícios que levam até a reclamante. Então, não foi uma acusação leviana. Eu acho que estava dentro do exercício normal e agravado aqui no caso que a reclamada, inclusive tem recibo nos autos, que ela indenizou um iPhone 6 para a consumidora. Então, eu acho que, inclusive, houve um prejuízo para a empresa que pagou esse iPhone 6 para a consumidora. Então, eu peço vênia, embora afastando a justa causa como relator, eu divergiria apenas com relação ao dano moral. O senhor me Doutor Carlos permite, Roberto é o Excelência? terceiro votante. O senhor me permite? Questão de fato? Não, Questão de fato, sobre, pode. sobre a questão do dano moral. Não, aí Não, o ok. senhor já fez a Tudo bem, sustentação tudo bem. oral. Ok, Porque se fosse questão de fato, eu sem defino. problemas. Posso? Pois não. Presidente, eu tive uma dificuldade muito grande nesse processo, porque inicialmente, eu estava para manter a sentença de primeiro grau que reconheceu a justa causa. Por quê? O que ficou evidenciado no depoimento da única testemunha ouvida, que a reclamante era a única pessoa que estava no posto, que foi feito localizado o celular no endereço que é reclamante ou no bairro. Essas eram evidências que estavam lá. Prova efetiva disso, realmente eu não vi. Contundência para reconhecimento da dispensa motivada, realmente eu não vi nos autos. Por isso, eu entendo que o eminente relator ele teve bastante discernimento para examinar essa questão, modificar e prover o apelo para não reconhecer a justeza da dispensa motivada. Agora, existe realmente fatos aqui que demandavam uma apuração maior. Esse fato, por si só, vai gerar um direito à indenização do dano moral? Eu vou pedir vênia, eu vou acompanhar a divergência nesse aspecto. Então, assim se decide, por maioria, vencido parcialmente o relator no que toca ao dano moral. Quanto ao demais, prevalece integralmente o voto do relator. Muito obrigado. Próximo é o número 12 da pauta. O número 12 é o 651/2016. Recorrente, Ação Contact Center Limitada e Cristiane Denise Pacheco de Oliveira. Recorrido à vista, essa é a administradora de cartão de crédito. E Ação Contact também. Inscrita para sustentação, Pauline Fernandes, pela primeira recorrida, pela Avista S.A. Número 12 da pauta. A palavra, o relator. Estou conhecendo de ambos os recursos. E, no mérito, negando-lhes provimento, adotando as razões de decidir da respeitável sentença recorrida e confirmando-a por seus próprios e jurídicos fundamentos. Escrita para sustentação oral, a doutora Tatiana Fernandes, a quem concedo a palavra. Eminente presidente, no qual cumprimento dos demais membros da turma, gostaria de saber se tem divergência. Eu asseguro a senhora o direito à sustentação oral, se houver divergência. Está certo? Uhum. Doutor Carlos Roberto Barbosa. Estou de pleno acordo. Hã? Estou acompanhando. De acordo. Eu também estou de acordo. Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigada, boa tarde.
Agora da sessão, doutor Zé Eduardo. É o 15 da pauta. R$10.716, 2016, recorrente Sindicato dos Lojistas do Comércio de Belo Horizonte e recorrido Marisa Lojas S.A. Inscrito doutor Marcílio Cassini da Silva pelo sindicato. Doutor Zé Eduardo é o relator, doutora Ângela é a segunda e doutor Renault é o terceiro votante. Pela ordem. Só uma correção, é Hugo Rodrigues Fialho, quem vai Hugo sustentar Rodrigues? pelo Sindicato dos Lojistas. Eu sou relator, eu vou diretamente à conclusão. Eu conheço o recurso ordinário. No mérito, eu dou-lhe provimento parcial para determinar que a ré proceda à apresentação das guias de declaração de apuração e informação do ICMS, DAPS, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, novembro e dezembro dos anos de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. E, além disso, definiu também o pagamento de honorários advocatícios num percentual de 10%. Inverto os ônus da sucumbência e condeno a ré ao pagamento das custas processuais no importe de R$4.000, ficando desde já intimada a recorrida na forma do item 3 da súmula 25 do colente TST. Inscrito para sustentação oral, doutor Hugo Rodrigues Fialho, pelo recorrente. Deseja aguardar? Quer manifestar? Aguardo se houver divergência. Pois não. Doutora Ângela? Estou acompanhando integralmente o voto do relator. Doutor Renault? Também estou de acordo. Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado, uma boa tarde. Agora a sessão da doutora Ângela. Eu não participo dessa sessão, eu vou pedir a gentileza do doutor Renault para presidir. Pois não. A sessão da doutora Ângela. Pois não. Número 11 da pauta. 10.752, 2015. Recorrente Banco do Brasil S.A. Corrido Leonardo de Queiroz Gonzaga. Escrito doutor Alexandre Pereira de Souza pelo reclamante. É o 11 da pauta. Com a palavra, relatora. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso, exceto quanto ao item da coisa julgada, artigos 485 do CPC, por se tratar de matéria já decidida por essa outra turma. No mérito, estou rejeitando a preliminar de NEFS, dando provimento parcial para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para exame e julgamento do pedido de recolhimento de contribuições para Previ. Inalterado o valor da condenação, porque segue compatível com as verbas deferidas. Com a palavra, o advogado. Senhor presidente, senhora desembargadora, essa matéria é a mesma matéria do outro processo que eu sustentei. É a questão da prescrição parcial ou total quanto aos anuênios dos bancários funcionários do Banco do Brasil. O entendimento do Tribunal de Minas Gerais, como o entendimento também do TST, sempre foi a questão da prescrição total. Ocorre que depois de vários processos, com o acúmulo desses processos no TST, no dia 24 de setembro de 2015, na SDI 1, como eu já mencionei na outra sustentação, houve uma pacificação nessa decisão, entendendo que a prescrição ela é parcial, porque está havendo um descumprimento do contrato de trabalho e não alteração do contrato de trabalho. Entendeu desta forma vários ministros do TST e vem decidindo dessa forma
como eu juntei nos memoriais, eu não sei se os desembargadores receberam, decisões todas, a maioria é de novembro do ano passado, decisões de março, decisão de fevereiro de 2016, com esse entendimento que o anuênio, hoje, a prescrição dele seja parcial, por este descumprimento do contrato de trabalho. O que ocorre é que o anuênio foi adquirido no momento da sua contratação. Então, essa alteração dessa decisão, dessa pacificação lá no TST, agora no final de 2015, que vem trazendo essa quantidade de processo dos empregados contratados até o ano de 99. A senhora me desculpa. Eu indago o advogado, mas é o voto dela nesse sentido. Que nós estamos aqui um pouco... O senhor me desculpa, porque o senhor me dá a palavra, eu fiquei um pouco... Não, se houver necessidade... Tá, eu não entendi nesse aspecto, que eu entendi só o provimento da questão... Nós estamos aqui fazendo uma revisão, o voto está na linha da sustentação oral. Só deu provimento para a questão da Previ. Só da Previ, que é a exceção de incompetência da Justiça. É porque eu só escutei a questão da coisa julgada, a senhora me desculpa. Eu não conheci quanto à coisa julgada, declarei incompetência porque a matéria já foi Justiça do resolvida, Trabalho, né? mas eu aplico a jurisprudência com relação à questão Da prescrição parcial. Sim, sim. Muito obrigado. Desculpa, porque eu não vi essa parte. Nesse sentido, o voto. Se houver alguma divergência, eu devolvo a palavra ao senhor. Eu, como segundo votante, eu estou de acordo com a relatora e o terceiro votante. Pleno acordo, presidente. Então, assim se decide, nós temos o voto da relatora, decisão unânime. Processo seguinte. Obrigado, senhor presidente. Próximo é o 13 da pauta. É o 10763, 2015. Recorrentes José Heraldo dos Santos e Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí. Escrito Dr. João Luiz de Amoedo Velar pela reclamada. É o 13 da pauta. 13 da pauta. Com a palavra, relatora. Segundinho que está carregando aqui o voto. 63. Senhor presidente, eu estou conhecendo dos recursos, no mérito afastando a prejudicial, negando o provimento ao apelo da reclamada, dando provimento parcial ao recurso do reclamante para reconhecer o vínculo empregatício de professor, devendo a reclamada proceder à anotação da carteira do obreiro para fins de constar o contrato de trabalho com a função de professor, com início em 1º de julho de 2009 e término em 11 de setembro de 2013, no prazo de 10 dias a contar do trânsito em julgado da decisão, podendo o douto juízo de origem arbitrar multa caso não haja cumprimento dessa obrigação de fazer. Também para condenar a reclamada ao pagamento de 4 horas aula no período de 1º de julho de 2009 a 31 de julho de 2013, com repouso calculado nos termos da súmula 351, bem como por corolário lógico das férias integrais e proporcionais com 1/3, com a dobra, né, quando tiver esgotado o período concessivo, 13º salário integral e proporcional, aviso prévio de 42 dias e FGTS com 40%, conforme se apurando a liquidação, observando-se a evolução salarial praticada pela RE, conforme recibos de pagamento colacionados aos autos e o período imprescrito, autorizando a dedução de valores pagos como horas-aulas devidamente comprovados nos autos. Também dando provimento para condenar a reclamada ao pagamento do adicional extraclasse no importe de 20% sobre a remuneração do autor, referente às aulas ministradas, com reflexo em repouso, 13º, férias com 1/3, aviso prévio de FGTS. Condenar a reclamada também ao pagamento de indenização no valor correspondente a 1/12 do salário mensal vigente na data de efetivo término do vínculo empregatício, por mês de exercício na reclamada durante o ano civil, limitado a 8/12, conforme consta da inicial. Deferir ao reclamante as multas estabelecidas nas convenções coletivas, tal como se apurar em liquidação. Estou acrescendo a condenação o valor de 20 mil, com custas igualmente acrescidas de 400, a cargo da REC, que com a publicação do acórdão fica intimado ao pagamento. Com a palavra, o ilustre advogado inscrito. Inicialmente, boa tarde, excelentíssimos julgadores, integrantes dessa grande primeira turma, senhor procurador, senhora secretária.
nós estamos aqui defendendo os interesses da fundação lá, que é mantenedora lá do Hospital Ismael Libânio, lá no sul de Minas. Esperamos, sim, com todas as vênias, a proposta, o voto da nobre relatora, a doutora Ângela. Nós esperamos que seja negado provimento ao recurso obreiro e, ao contrário da proposição de Vossa Excelência, seja provido o recurso da fundação. Vamos falar primeiro do recurso da fundação. Esses danos morais. Foi feita, o reclamante pede uma indenização por danos morais, foi concedida essa indenização, arbitrada em primeira instância em R$15.000. De acordo com o laudo pericial, teria sido constatado pelo perito uma concausa em decorrência de postura ergométrica. Na verdade, houve uma lesão no manguito rotator desse reclamante. Ele era assistente administrativo, eventualmente professor, como Vossa Excelência certamente analisa em seu voto. Agora, o perito, com todo respeito, o laudo dele não merece crédito. Esse laudo foi impugnado em todos os momentos. Não fomos nós que conduzimos o processo em primeira instância, estamos apenas acompanhando aqui em segundo grau. Mas o primeiro erro, o primeiro equívoco do perito foi não ter ido sequer ao local de trabalho do reclamante. Inclusive, isso foi muito bem focalizado no recurso da Fundação, quando ela diz o seguinte: olha, tudo em que ele se baseou foi nas informações do próprio reclamante. Inclusive, houve quesitos suplementares que ele se recusou a responder. O recurso da Fundação menciona, inclusive, que até 2006 ele trabalhava, sim, lá no hospital, e depois, a partir de 2006, foi para um outro local, lá na pró-reitoria, e todas as informações do período se referem tão somente ao período até 2006, que é um período que, inclusive, já está prescrito. Outra coisa, essa lesão, eu tenho também lesão de manguito rotator, jogando tênis. Segundo o perito, ele talvez, segundo informações do reclamante passadas ao perito, ele teria que carregar peso, projetor, de vez em quando. Quer dizer, sinceramente, eu tenho, às vezes, que carregar livro, carregar máquina, carregar mala quando eu vou para o aeroporto. Quer dizer, não tem sentido, tá vendo? Um professor, um assistente administrativo, ter uma lesão leve no manguito rotator, foi uma questão que não foi, com todo respeito, bem analisada. As impugnações falam por si, quer dizer, são várias. O recurso também fala por si. Nós entendemos que essa lesão, que, aliás, nem existe mais, o reclamante está completamente apto para o trabalho, não tem nada, não há, inclusive, perda da capacidade laboral dele. Nós entendemos, com todo respeito, que essa concausa e essa indenização de 15 mil, ela não deve prosperar. Pede-se, então, a reforma nesse ponto. E o segundo ponto, que foi o recurso do reclamante, ao que me parece, foram deferidos, segundo o voto da nobre relatora, os direitos previstos nos instrumentos coletivos da categoria dos professores, que são exatamente o adicional extraclasse, o aviso prévio para o profissional, a indenização pela rescisão imotivada, são direitos previstos, sim, nas convenções coletivas dos professores. Mas, nesse caso, como muito bem observou a sentença de primeiro grau, as convenções, os instrumentos normativos atinentes aos professores foram juntados pelo reclamante após preclusa a prova documental. Isso é um fato incontroverso. Então, com todo respeito, justamente por conta disso, que a sentença falou o seguinte: olha, eu não vou deferir esses direitos porque a prova documental estava preclusa. Isso significa dizer que não podem ser considerados esses instrumentos normativos. E por não podendo ser considerados instrumentos normativos, inexiste nos autos a base jurídica, vamos dizer assim, para a concessão desses benefícios. Então, por essa razão,
Nós esperamos, nesse aspecto, que seja prestigiada a sentença de piso e negado o provimento ao recurso. Muito obrigado. Eu peço vênia, sustentação, e vou acompanhar integralmente o voto da relatora, o juiz Carlos Roberto. Presidente, eu vou pedir vênia, eu vou ficar vencido, então, quanto à aplicação das normas convencionais, porque eu entendo que deveria ter sido produzida, a prova que não foi oportunamente produzida foi juntada posterior, e eu vou pedir vênia ao eminente relator e ficar vencido nesse aspecto. Então, fica, assim se decide a unanimidade, a exceção dos benefícios convencionais decorrentes de normas coletivas, aspecto no qual fica vencido o juiz Carlos Roberto. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Processo seguinte. Próximo é o 25 da pauta. É o 11.841/2015. Recorrente Geraldo Márcio Luiz de Oliveira e recorrido Caixa Econômica Federal. Inscrita a doutora Cristiane Pereira pela reclamante. 25 da pauta. Senhor presidente, Abriu é o agora. 11.841, né? Eu estou conhecendo do recurso ordinário, no mérito, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à vara de origem, aliás, cerceamento na produção de prova, para a reabertura da instrução processual, para que sejam colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, com prolação de nova sentença, como entender de direito. A advogada quer aguardar? Não, acho que realmente tem que voltar, porque tem jornada. Quer aguardar o tem- primeiro voto divergente? Sim, excelência. Eu estou com a relatora, o Também terceiro de votante. coordenador. Decisão unânime, conforme o voto da relatora. Processo seguinte. Obrigada, boa tarde, excelência. Processo seguinte. Processo. Acabou só? Tem ainda? O próximo é o 19 da pauta comum. Aí o doutor Zé Eduardo. Comum? Aí o doutor Zé Eduardo. O 19 da pauta de físico. Em físico? Eu tenho que fechar, devolvo a palavra ao presidente. Eu tenho que fechar aqui para você. Quem que é o relator? Pode deixar. Deixa que ele Deixa- venha automático? Isso. Agora é processo. Pode deixar, depois o senhor fecha. Agora é qual? Agora é 19 da pauta de físico. Com a palavra o relator. Peraí, eu nem apregoei. Botei só no- É o 139. É o 19, é o 679/2014, procedência 35ª Vara de Belo Horizonte. Recorrentes Prudential do Brasil Seguros de Vida e Diogo Vitorino Barra Amaral. Doutor Carlos Roberto é o relator, doutor Zé Eduardo revisor e doutora Ângela é a terceira votante. Inscrita a doutora Ana Paula pelo segundo recorrente. É o 19. Com a palavra o relator. Estou conhecendo o recurso ordinário da reclamada, no mérito, dando-lhe provimento parcial para restringir a condenação ao pagamento de diferenças salariais que serão devidas pela não aplicação do reajuste salarial concedido pela categoria a partir de janeiro de 2013 e pela inobservância do patamar mínimo pactuado no mês de junho de 2013, ficando mantidos os reflexos conferidos na sentença. Conhecendo o recurso adesivo interposto pela reclamante, no mérito negando o provimento, estou mantendo o valor da condenação. Só queria verificar se os demais vão concordar. Tem Tem divergência. escrita por sustentação oral? Não, aqui consta duas, viu? Duas. Doutor Davidson não está presente. Pela prudência. Só a doutora Ana. Isso. Pois não? Eu só gostaria de verificar se os demais vão manter. Eu asseguro para a senhora o direito à palavra caso tenha se tem divergência. Ok. Eu sou o revisor, eu estou de acordo com o voto do relator. Doutora Ângela? Também inteiramente de acordo, senhor presidente. Então, assim se decide, a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigada, viu? Bom dia. Próxima inscrição feita aqui é o número 16 da pauta.
121/2015, procedência 19ª Vara de Belo Horizonte. Relator é o doutor Carlos Roberto, doutor Zé Eduardo é o revisor e doutora Ângela, terceira votante. Inscrito, doutor Ruiter de Souza Reis, pelo terceiro recorrente. É o número 12 da pauta. 16 da pauta. Com a palavra o relator. Estou conhecendo o recurso das primeiras e segundas reclamadas e dando parcial provimento para absolvê-las da condenação ao pagamento de multas convencionais. Conhecendo o recurso adesivo do autor e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para, primeiro, acrescer a condenação ao pagamento de 1 hora extra por dia trabalhado, relativo ao intervalo intra-jornada, condicional e mais reflexos e bases de cálculo na forma definida na sentença para as demais horas extras deferidas. E, segundo, determinar a expedição de ofício com cópia da sentença e dessa decisão à DRT, mantendo o valor da condenação por combatível. Inscrito para sustentação oral o doutor Ruiter de Souza Reis, a quem concedo a palavra. Boa tarde, nobres embargadores. Eu gostaria de aguardar a eventual divergência. Tem uma pequena sugestão, não chega a ser divergência, até uma reflexão. Embora esteja de acordo com a posição do relator, eu tenho preferido não manifestar sobre a questão, em tese, sobre responsabilidade do sócio, porque a gente nem sabe qual sócio. É uma discussão eminentemente de execução. Nem sabemos se vai ser responsabilizado sócio ou não, se vai chegar nisso. Então, a minha sugestão nesses casos é sempre deixar essa discussão para quando houver necessidade de responsabilização do sócio. Por quê? Do contrário, a gente fica discutindo sobre questão em tese, porque não existe isso nos autos, não foi integrado nenhum sócio à lide, e nós chamamos para um debate, para recurso de revista, numa matéria que nem está nos autos, está assim, em tese, porque pode passar. Então, eu tenho preferido não emitir nenhum juízo a respeito de responsabilidade de terceiro grau, deixando para o momento em que houver a inclusão de algum sócio. Aí sim, a gente debate sobre isso. É só essa sugestão. Mas se o relator quiser manter, eu até retiro. É só uma sugestão que eu tenho feito. Não vou ficar vencido, não. Aí deixo aí a consideração do relator. Eu, normalmente, porque a matéria tem a provocação. A empresa requer que seja a execução se revertida primeiro em desfavor dos sócios. Eu tenho que enfrentar essa matéria. Ou, como está enfrentando, de acordo com a nossa matéria já simulada perante o tribunal, ou então remetendo essa discussão para a fase própria, como Vossa Excelência. Eu entendo que é como se fosse uma consulta. A reclamada está consultando, porque nós não sabemos quais sócios, se vai ter sócio, como que nós vamos... Então, eu falo assim, olha, por que eu vou entrar numa questão em tese agora, se eu não... E tem uma vantagem também de deixar isso para execução, porque a gente sabe que na execução, para recurso de revista, só a matéria constitucional, enquanto que na fase de conhecimento é mais amplo a possibilidade de passar a revista. Então, eu sempre prefiro jogar para execução essas questões. Mas se o relator quiser manter, eu até retiro. Vocês preferem manter? Não, esse é um aspecto que poderia ser realmente que é ponderável da questão da revista, mas essa matéria da CBTU, quanto a essa terceirização, ela sobe a revista. Por causa de uma lei federal a respeito que trata dessa matéria. Então, agora, quando se trata em tese, por exemplo, quando eu reconheço um grupo econômico e falo de uma responsabilidade solidária, eu também estou falando em tese, que a execução vai se reverter em desfavor de todas. Não, mas aí nós estamos especificamente enfrentando sobre uma determinada empresa, um grupo econômico específico. Aqui nós estamos falando de quais sócios? Não sei. Se tiver um sócio que tiver 1%, nós nem sabemos se os sócios vão responder, ou se não vão responder, ou se vão responder primeiro que a... Eu acho que a gente fica numa questão fática. Mas é só uma observação. Isso é um procedimento que eu tenho adotado, mas
Eu Mas vou se- até então- amadurecer mais a ideia sobre isso. Bom, então tá certo. Eu retiro. Estou de acordo, doutora Ângela? Também de acordo, senhor presidente. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado. Próximo é o número 4 da pauta, 573/2015, procedência Vara de Iturama. Doutor Renault, ele virá aqui automaticamente, que os anteriores não apareceram na minha tela, não. Eu acho que Esse o agora Ministério não? Público tem. Esse que foi julgado, não. Não, mas é que esse... Vossa Excelência... Acho que Vossa Excelência não vota no anterior, né? Do processo Mas aparece. físico, sim. É físico, hein? Estava na tela do PJE. Ela falou que vinha automático. Então tá bom. É o 004? Isso é o 573, recorrente município de Campina Verde e recorrido Ministério Público do Trabalho. Inscritos, doutor Genderson pelo recorrido e doutora Renata Soares pelo recorrente. Doutor Luiz Otávio Renault, relator, doutor Carlos Roberto é o revisor e doutor Zé Eduardo é o terceiro votante. Com a palavra o relator. É uma ação civil pública de autoria do Ministério Público do Trabalho, que eu estou acentuando que possui legitimidade para tanto e a sentença é proveniente da Vara de Iturama, do juiz Alexandre Chibante Martins. A legitimidade do Ministério Público, eu entendo que ela é inquestionável. Cito vários dispositivos legais sobre o tema, Constituição Federal, doutrina do professor Márcio Túlio, e no mérito a questão está relacionada com a folha salarial. E já houve uma ação cautelar inominada na qual eu indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dessa forma, eu estou negando o provimento ao recurso no aspecto. E, quanto aos recolhimentos do FGTS, eu também analiso a matéria fática, estou entendendo, data vênia, que o município não tem razão. O reclamado não se desincumbiu de provar que continuou efetuando o pagamento das demais parcelas após a 9ª. E esse parcelamento ele está previsto em 26 prestações, folha 644/700. Por outro lado, consoante afirmou em suas razões recursais, o próprio município, a referência ao atraso com outros períodos não abrangidos pelo primeiro acordo, mas também ela não comprovou a existência de um outro acordo. Estou, portanto, negando o provimento integral ao recurso do município com a devida vênia. Inscrita para sustentação oral, doutora Renata Soares Silva, a quem concedo a palavra. Obrigada, excelência. Ilustres desembargadores, membro representante do Ministério Público, demais servidores aqui presentes, boa tarde. Trata-se de uma ação civil pública em que o município de Campina Verde foi condenado em diversas obrigações de fazer, dentre elas ao cumprimento da folha de salário e FGTS. Excelência, inicialmente com relação à folha de salário, cumpre salientar aqui que ela está em dia. O município está diligente no sentido de manter essa regularidade. Quanto ao FGTS, esse parcelamento existe, está sendo quitado, apesar de não ter nos autos após o pagamento dessa 9ª parcela, e ele vem, sim, regularmente pagando com esse parcelamento. Outro ponto que gostaria de destacar nessa tribuna, excelências, diz respeito à cláusula não, né, a linha E e F da sentença, em que dispôs que o município ele deveria fazer o pagamento integral dos salários futuros, né, inclusive com a aplicação de multa em caso contrário. Excelência, nesse ponto, o município ele pugna essa questão da sentença, uma vez que se trata de verdadeira ingerência do Poder Judiciário na esfera do executivo do município. O prefeito ele é restrito ao princípio da legalidade
e ele deve cumprimento à lei orçamentária, e uma vez trazida a sentença, essa comprovação, essa obrigação de um pagamento futuro de salário, o que, na verdade, não há necessidade de se colocar, acostar em uma sentença, tão somente caracteriza essa ingerência que se traduz, na verdade, do judiciário miscuindo-se na função do executivo, razão pela qual, Excelência, requer esse afastamento dessas questões relativas a esses pagamentos futuros, a essa aplicação de multa, uma vez que, se o município vier ainda a pagar essa multa, e ele está, sim, passando por momentos difíceis nas finanças, assim como vários outros municípios, e apesar do Ministério Público trazer nas suas contrarrazões que o município não fez prova dessa dificuldade financeira pela qual o município vem passando, acredito que o mero pedido de parcelamento do FGTS e esse possível atraso de folha salarial já é prova mais do que suficiente da dificuldade financeira que o município vem enfrentando. Então, por essas razões, requer então, esse afastamento dessa multa com relação a esse pagamento futuro de salário. É o que se requer. Obrigada. Eu dou a palavra ao ilustre representante do Ministério Público. Senhor presidente, demais magistrados compõem esse órgão julgador, nobre advogada que me antecedeu, senhores servidores. Eu já manifestei nesse processo na época da cautelar, era a mesma advogada que estava presente, e eu vou repetir o que eu falei naquela época. Esse regime de contratação seletista, ele não é apropriado. Aliás, o Supremo vem falando isso quase em toda a sessão. Ele é até inconstitucional. Um ente público federado, como é um município, adotar regime jurídico de contratação seletista, ele está descumprindo a ordem jurídica constitucional, que a Constituição exige que o regime seja único, e esse único é o estatutário. A emenda constitucional que reformou a Constituição originária, que falava que o regime era único, ela foi declarada inconstitucional nessa parte. Então, hoje, pela jurisprudência do Supremo, um ente federado municipal que mantém regime de contratação seletista, ele está em patente descumprimento da Constituição da República. E, obviamente, ele tem autonomia legislativa para fazê-lo. E o faz. E em Minas Gerais, talvez até para a sorte nossa que nós que operamos no Justiça do Trabalho, a esmagadora maioria dos mais de 850 municípios adota regime estatutário, que é o mais apropriado desse tipo de contratação. Então, não sei se a nobre advogada é procuradora do município ou uma advogada contratada para essa causa, mas a solução disso é que se mova o legislativo municipal e que se adote, na forma que a Constituição determina, um regime de natureza estatutária. E, aliás, um regime de natureza estatutária que pode até usar a Previdência Social, que é o INSS. Muitos municípios fazem isso, porque manter um regime de previdência para o cofre público do município suportar, também às vezes fica inviável. Então, o que eu estou em vista e com muito acerto é se adotar um regime de natureza jurídica estatutária para os servidores do município, que é previsto na Constituição. Aí o jus império do município vale. O que o legislativo municipal disser em relação à legislação trabalhista daquele município vai valer, porque o regime estatutário ele tem essas características. Pode haver alteração unilateral lesiva ao interesse do trabalhador, justificado por uma questão financeira, por exemplo, porque o regime o permite. Agora, se o município, livremente, através do seu legislativo, adota um regime de natureza contratual seletista, ele se vê obrigado a cumprir o que a CLT determina. Recolher fundo de garantia. Obrigação, regime contratual escolhido pelo município. E tem que recolher. Atrasou, fez o parcelamento da Caixa, não cumpriu o parcelamento da Caixa, é mais mora ainda. Então, realmente, eu acho que não tem para onde correr. A obrigação ela tem que ser determinada. E, em relação ao salário, com todas as vênias da nobre advogada, não vejo nenhuma ingerência do Poder Judiciário da administração do município. O que eu vejo, com todas as vênias, é uma opção legislativa inadequada. Escolher o regime da contratação seletista e depois não querer que a Justiça do Trabalho examine essa matéria, aliás, pacificado também na jurisprudência não só dessa Corte como do TST. A competência é da Justiça do Trabalho justamente porque se optou por um regime contratual e é privado. Ele não é afeito a regime contratual público. Então, e o que diz a CLT? Tem que pagar o salário até o 5º dia útil subsequente ao mês trabalhado. O município, infelizmente, não vinha cumprindo. Se está cumprindo hoje, ótimo. E se está cumprindo, não vai incidir a multa combinatória, porque a multa é para o futuro. Tomara que esteja cumprindo. Se vier descumprir no futuro, vai incidir a multa. E essa penalidade existe justamente porque no passado descumpriu.
Então, é uma obrigação de fazer com a multa combinatória. E o prefeito realmente tem que ficar atento a isso, porque se ele descumprir essa obrigação, vai incidir a multa combinatória e que se houver alguma situação nas finanças do município, ela só vai se agravar. Então, tem que ficar atento a isso. Agora, eu volto a insistir, esse tipo de problema com os municípios eles ocorrem em função, na minha visão, de uma opção inadequada do Legislativo Municipal, de adotar um regime de contratação seletista que eu acho que não se encaixa. E mais, pela jurisprudência do Supremo, é de patente inconstitucionalidade. Então, com todas as vênias, a bela sustentação oral da nobre advogada que me antecedeu, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão e que os demais julgadores sigam o voto do doutor relator. Doutor Carlos Roberto Barbosa. Estou explanando a coisa, presidente. Eu sou o terceiro votante, eu também estou acompanhando integralmente o voto do relator. E, então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigada. Prevalente, né? A jurisprudência tem ensino que a competência seria da justiça comum, né? Seriam outros. Bom, então vamos terminar, não tem mais sustentação oral, vamos terminar os processos físicos de uma vez. Ficam julgados todos os processos. A da sustentação oral tem uma da sustentação oral que ficam de acordo unanimemente pelos votos dos respectivos relatores, à exceção do processo número 30, destacado aqui para análise em separado. Doutora Ângela é o relator, Relatora? Doutora Ângela? Doutora Ângela, relatora. Justa causa, né? Há uma terceira votante, um destaque. É o 30? 30 da pauta. Está na tela. Sustentação oral. Tem sustentação oral? Não. Ele está inscrito, mas não está. Não esteve. Ele está inscrito, mas não veio. Não veio, né? Já está na tela, doutor Renaud. Já está na tela, né? O adicional aqui é a zona B, né? Eu vou ficar, quanto à insalubridade, eu fico vencido. Fica vencido. E eu fico vencido na justa causa também, né? Interessante o que foi colocado, Vossa Excelência, mas como não foi matéria controvertida, eu entendi que o voto está razoável. Exatamente, porque não houve, né, a impugnação do reclamante quanto a Então, isso. prevalece integralmente o voto da relatora, vencidos parcialmente o eminente revisor e o doutor Carlos Roberto Barbosa.